não se esqueça, por exemplo, se você é um sujeito religioso, não se esqueça que você está praticando, entre aspas, a sua religião num contexto social e econômico que não é próprio dela, mas que filtra a interpretação que você faz dela. Então, se você não estudar, não tiver um pouco a consciência desse pano de fundo histórico, que não existe só exteriormente, mas que você internalizou, você pode ir para longe do que é mesmo o espírito da sua religião, acreditando que você está praticando muito corretamente. Não é isso? Então, por exemplo, quando uma pessoa que você conhece, né, ela peca gravemente, tá certo? O que você deve fazer com ela? A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. E deixar que a pessoa seja assim e considerá-la, vamos dizer, na sua integridade de pessoa como algo que está intacto. Tá certo? E apenas advertir a pessoa do risco espiritual que ela corre. Não fazer desse risco espiritual fazer uma ameaça social. Quando o Cristo diz que você deve perdoar o seu irmão não 70 vezes, mas 7 vezes 70, era isso que ele queria dizer, ué. Você vai perdoar o cara 490 vezes, tá certo? Mas ao mesmo tempo você estaria falhando gravemente ao seu dever se você não o advertisse. De, olha, isso aí pode ter consequências espirituais terríveis, tá certo? Mas quem está ligando para as consequências espirituais? Digam sinceramente. Né? Quando você vê um sujeito, né, ladrão, bêbado, adúltero, etc, etc, é com a alma imortal dele que vocês estão preocupados? Ou com a incomodidade social ou estética que ele está causando? E daí você tem aquela reação de horror e se sente de algum modo superior à pessoa. Digo, você está totalmente errado. Isso aí não leva a nada. Isso aí só vai prender você e ele dentro desse jogo das tensões da psique terrestre. Não vai levar a mais nada. Então, hoje eu entendo, por exemplo, que, vamos dizer que a substância do amor ao próximo é o perdão. Não é você gostar da pessoa, não é você apreciar a pessoa. Não é você gostar de estar junto dela. O que é amar uma pessoa? Amar a pessoa é ser advogado dela perante o juízo final. É querer que essa pessoa subsista eternamente, subsista na glória eterna. E você assumir uma certa responsabilidade por isso. Como se, vamos dizer, o futuro dela dependesse de você. Não no sentido que você vai reformá-la. Você não vai reformar, não vai conseguir reformar. Mas no sentido que você vai defendê-la. Está entendendo? E hoje entendo que isto é, vamos dizer, quando Cristo diz que ele veio para nos salvar, o que ele vai fazer? Ele vai advogar em nosso favor. Por que se chama, vamos dizer, a absolvição chama-se a justificação do pecador. Vai colocar dentro, vamos dizer, de um reino de justiça, a injustiça que o sujeito cometeu. Não é isso? E isso, então, também deve ser a substância do amor humano. Me parece bastante claro isso aí. Então, isso quer dizer que determinadas condutas, por exemplo, que nos chocam, vamos dizer, bom, enquanto elas te chocam, você não está compreendendo o que está realmente em jogo ali. E você, sobretudo, não vai poder cumprir o seu dever com relação àquela pessoa. Né? Bom, espero que tenha respondido aqui a pergunta do Leonardo. Tenho mais uma pergunta. O senhor diz que a música clássica não serve para colecionar melodias que nos ajudem a aprender a continuidade do nosso ser. Bom, eu estou supondo que você está sempre trocando de melodias, né? Então é importante ter uma coleção grande. Quando o senhor explicou o motivo, achei que fazia sentido, mas imediatamente lembrei de que nem tudo em música clássica é feito de material melódico tão pequeno que só sirva para se desenvolver numa estrutura formal complexa. Então é claro que não. Tem melodias na música clássica que valem por si, evidentemente. Você pode até, né, isolá-las, mas eu sinceramente acho que isso é meio kit. Quer dizer, você pegar um pedacinho lá de Bach, isola da estrutura inteira, que é justamente o que tem de mais bonito lá, para você ficar assobiando aquilo. Eu digo, olha, tem materiais que existem para isso mesmo, né? Para ser assobiados, para ser cantados. Agora, não, eu acho que tudo o que a gente chama de música clássica, ela é uma espécie de música de segundo grau. Ela é um aprofundamento intelectual da música, né, das possibilidades matemáticas estruturais da música. Então, ela vale por isso e não pelas melodias. As melodias, frequentemente, são copiadas da música popular. Aqui, Demian Gonçalves. É possível que a percepção do eu profundo nos venha de maneira involuntária e súbita em certas ocasiões, sem que sejamos capazes de atinar com o que está acontecendo? Perfeitamente. Eu posso dizer que praticamente nenhuma pessoa viveu sem ter esse contato alguma vez na vida. Mas foi exatamente como vocês veem, de maneira involuntária e súbita, sem que você atine com o que está acontecendo. Pergunto isso porque depois da aula 57 passei a recapitular certas experiências que às vezes tenho e não sei explicar.
Basicamente, elas costumam ocorrer durante o desempenho de atividades repetitivas ou em momentos de apatia, e a sensação que provoca é de um repentino distanciamento das circunstâncias, acompanhado de uma espécie de silêncio mental. A mais marcante dessa experiência me aconteceu na infância durante um ditado escolar. A certa altura, as palavras ditadas, de tão repetidas, já não eram mais que som despidos de significado, e a contemplação prolongada do rosto da professora que estava perto produzia efeito análogo na minha visão, como se mesmo os objetos vistos tivessem perdido sua carga semântica. Lembro que então tive uma percepção bem mais nítida de mim mesmo, e não apenas em intensidade, era como se descobrisse ser outra pessoa. Acompanhava essa percepção, porém, não um sentimento de júbilo, e sim de perplexidade. As coisas ao redor pareciam absurdas, ou no mínimo desnecessárias. A arbitrariedade do som que se articulava em palavras contaminava todo o resto e até a forma humana. E a pele envelhecida da professora. Bom, essa não é ainda uma experiência do eu profundo. É apenas uma aparência, tem uma impressão de distanciamento da circunstância psicofísica presente. Isso ainda não basta. Para você ter experiência do eu profundo, é preciso que você se perceba como poder constitutivo. Como consciência, em primeiro lugar. Quase como, não só como consciência disto ou daquilo, mas como detentor de um universo imenso de possibilidades de consciência. Quando você percebe, tem um vislumbre do conjunto do que você soube, experimentou e das possibilidades que você tem. E, ao mesmo tempo, você se experimenta como centro criador, como centro produtor de acontecimento. É só aí que tem o eu profundo. Quer dizer, esse distanciamento não basta ainda. Às vezes ele pode até te dar uma experiência de vazio, e não se trata disso. Não há nada mais pleno do que a experiência do eu profundo. Sobretudo, se esse eu profundo for desligado. O mais extraordinário é o seguinte: a experiência do eu profundo não é desligada do mundo exterior. Ela abrange o mundo exterior. Você não está desatento ao que se passa, você não está desligado, você não está lá fechado. Não é isso. Inclusive o seu senso de participação na realidade física, ele até se intensifica, só que ele passa a ser um pedacinho. Na verdade, é uma mudança de foco. Quer dizer, normalmente nós temos a ideia de nós mesmos como alguém que está, vamos dizer, recebendo estímulos, alguém que está dentro de uma situação. De repente, você percebe que a situação está dentro de você. E que o plano da sua alma imortal é imensamente maior do que essa situação ou qualquer outra. Então você não desliga totalmente desta situação. De modo que isso que você sentiu foi ainda apenas um distanciamento, mas já é alguma coisa, é? Será que a experiência poderia ser implicada por percepção, talvez um vago pressentimento do eu profundo? É um vago pressentimento. Se houve essa experiência de distanciamento, então podemos dizer que apenas você pressentiu que além da situação fisicamente presente, há um algo mais que está colocado num outro plano de realidade. Mas se não houve este sentimento de abrangência, e sim o sentimento de distanciamento, então ainda é uma coisa parcial, ainda é, por assim dizer, separativa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o mero não pensar não é não pensar ou não se envolver pelas sensações presentes, não é o suficiente. É preciso que você envolva as situações presentes. Você entenda que o que você está vivenciando agora fisicamente é parte do seu mundo. Não é que você é parte daquele mundo. O seu corpo, sim, é parte da situação externa. Né? Então, o seu corpo está dentro da situação externa, mas você não está. Nenhuma situação externa pode abranger você. Mesmo porque, lembre-se do seguinte, você está vivendo essa situação de agora com toda a memória que você já tem do passado, com todas as experiências desenvolvidas ao longo do tempo, com todos os potenciais desenvolvidos ao longo do tempo. Você é tudo isso. Qualquer situação presente, ela envolve o seu corpo, mas não envolve você inteiro. Vamos dizer, essa experiência do eu profundo, na verdade, não é um eu profundo, a gente usa profundo, isso é metáfora, né? Eu profundo. Né? O profundo e o superficial só existe fisicamente, só existe espacialmente. Então, até a expressão eu profundo é apenas uma metáfora. Né? É como se fosse o eu maior, consciência maior, né? Onde cabe tudo o que está acontecendo e mais tudo o que aconteceu e mais tudo o que pode acontecer. Isto é você. Na verdade, se você quer saber, não é difícil você ter consciência disso, é só você deixar acontecer. Né? Mas, por incrível que pareça, embora essa experiência seja tremendamente reconfortante e benéfica, as pessoas têm medo disso aí. Elas têm medo da loucura. Por quê? Esta noção, vamos dizer, de normalidade, de sanidade, como identificada apenas com aquilo que é administrativamente reconhecido como o cotidiano normal,
é uma das coisas das camisas de força mais brutais e perversas que foram impostas ao ser humano pela modernidade. Eu digo, praticamente todo mundo antes da modernidade estava livre disso. Você vê a naturalidade, por exemplo, com que até a Idade Média, ou em qualquer tribo de índio, as pessoas falam de anjos e demônios que elas viram como se fosse uma coisa cotidiana. Né? Então, quer dizer, estão acostumados com um círculo de experiência muito maior, nem por isso ficam loucas. Mas, hoje em dia, eu conheço pessoas que, se ela teve, por exemplo, uma pessoa que teve uma premonição, ela pode ficar só por causa disso terrorizada, achar que ficou louca só por causa disso. Então, quer dizer, a visão que o ser humano tem de si mesmo foi barbaramente comprimida, e exprimida e desumanizada. Então, as pessoas estão vivendo muito abaixo do que o ser humano pode. E é por isso mesmo que surgem coisas como o movimento do potencial humano. Né? Então, em outras épocas, onde a sociedade não era tão organizada, não era tão administrada, onde os papéis sociais não estavam tão definidos burocraticamente, juridicamente, tá certo? As pessoas tinham essa experiência o tempo todo e não ficavam assustadas por causa disso. Então, uma vez eu li uma coisa, eu não lembro onde eu li, mas eu achei um negócio espetacular. Você diz, olha, existem mais depoimentos de pessoas que viram o demônio do que de pessoas que viram qualquer outra pessoa. Existem mais testemunhos da existência do demônio do que testemunhos de qualquer pessoa na face da Terra. E eu digo, isso é verdade. Eu digo, bom, e Jesus, Nossa Senhora? Teve mais gente que viu Jesus, Nossa Senhora, do que pessoas que viram qualquer outra pessoa. Então, isso faz parte do mundo humano. Agora, se nós acreditamos que somente aquelas visões e percepções que correspondem à nossa posição social determinada dentro da estrutura econômica são normais, tá certo? Então nós mesmos nos transformamos em bichinhos, nós mesmos, né, nos separamos da nossa alma imortal e depois nós vamos reclamar. Agora, é claro, vamos dizer que essa abertura, ela modifica todo o seu senso de moralidade, por exemplo. Por exemplo, você passa a julgar as coisas num outro plano, não de moralidade material, de que tal coisa assim é errada, tal outra é feia, não, mas pelas implicações eternas. Você sonda os motivos que a sua alma imortal teve para escolher isto ou escolher aquilo. Né? E você vê que é coisa de uma gravidade imensa, é a gravidade, para dizer, eterna. Então, desse ponto de vista, você passa a ser como se você deixa de ser um súdito, você passa a ser um governante, um rei do seu universo, tá entendendo? Com toda a responsabilidade para você. Pior, a partir desse momento não existe ninguém acima de você a não ser Deus. Ninguém mais manda em você. Ninguém mais pode te proteger. Ninguém mais pode te ajudar. É só, vamos dizer, Deus no céu e você na terra, meu filho. E esta é a condição humana real. Existem pessoas acima de nós, enquanto nós somos crianças, ou então simbolicamente, dentro de uma regra de jogo social, é válida nos momentos e não é. Mas, a rigor, todo ser humano é um poder autônomo acima do qual só existe Deus, não tem mais nada. E esse acima, a gente continua usando a imagem espacial, você vê que coisa? Desculpa a expressão, mas é um acima que está dentro. Né? É algo que é dentro de você, mas que é superior a você ao mesmo tempo. Né? Então, as imagens espaciais normalmente são metáforas apenas. Mas eu tenho certeza que cada um aqui está sabendo do que eu estou falando.